O que que não, o que que sono do bebê, o que nunca te disseram, nosso assunto da nossa live, gente. Chamem aí as mamães. Vamos lá. Eu vou compartilhando aqui Exatamente. enquanto tu... Então, muito obrigada, né, Marcinha, por essa oportunidade da gente poder falar, né, sobre sono. Então, meu nome é Simone, eu sou fisioterapeuta já há uns bons 20 e pouquinhos anos. Tive o prazer já de trabalhar lá atrás, né, com a Márcia, e a gente sempre gostou muito de criança, enfim, né? E aí o tempo foi evoluindo, passando, e acabei fazendo mestrado, doutorado, e no doutorado eu estudei muito sono, mas sono direcionado, então, para as doenças, né? Mas por gostar muito de criança, comecei a estudar, então, toda essa questão que envolve a dificuldade, né, de sono, de manejo de sono dos bebês, principalmente com foco do bebê, mas como a gente já falou antes, né, no sono de uma maneira geral. Então, sou professora universitária do curso de fisioterapia do DC Foz do Iguaçu e trabalho também, então, como consultora de sono, né, ajudando as famílias nesse manejo de sono, né, numa época que é tão conturbada, principalmente nos primeiros meses, depois evoluindo, né? Mas a proposta aqui desse convite, né, da Márcia, é para a gente falar sobre sono, né? Então, assim, eu vou dar uma pincelada, assim, em geral, bem sucinta do que é sono, né? Então, assim, por que hoje em dia a gente voltou a olhar para o sono, né? Numa ânsia, numa busca de saúde, a gente fala busca de qualidade de saúde, de estar saudável, de envelhecer saudável, né? De passar pelos processos da vida em si, de todas as etapas de vida com saúde, é que se voltou a olhar para o sono. Então, o sono ele é estudado há muitos anos, né? Muito consolidado na literatura, mas não era algo que fosse trivial. A gente sabe que dorme. A gente vai lá, fecha os olhos e dorme, né? Mas por que a gente dorme? Né? Qual a importância desse dormir? O que ele influencia no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento do bebê? Ok, ponto. Mas esse bebê cresce, esse bebê se torna um pré-escolar, um escolar, né? E não era trivial, não era comum, né, a gente falar de sono, ter qualidade de sono. Então, buscar saúde é buscar ter qualidade deste sono, né? Porque sono em si é um estado reversível, né? Ele não é um estado gessado, então, assim, fixo, né? Ele é mutável. Então, eu durmo para quê? Para descansar, né? Para retomar, para reparar o meu gasto diário, né? Ok, aí tudo bem. Tá, mas por que eu durmo de noite? Né? Então, o sistema de sono, ele é um sistema altamente complexo, muito organizado, muito estruturado, e que de uma forma muito simples, assim, ele é dividido em duas etapas fundamentais. O sono superficial e o sono profundo. O sono, a vigília que a gente chama é estar acordado, e depois, quando a gente começa a adormecer, a gente começa, então, a entrar nesse sono superficial, né? Que a gente conhece como não REM, então, não movimento rápido dos olhos, e o aprofundamento REM, que a gente tem, então, o movimento rápido dos olhos, onde a gente não tem uma consciência, a gente adormeceu, a gente aprofundou esse sono, né? E é lá que a gente repara. Então, sono é um estado biológico, é uma necessidade, né? Então, muitas vezes eu penso assim, porque eu tenho dor de cabeça, porque meu cabelo dói, mas tu dorme bem, né? Porque eu não consigo ir no banheiro direito, porque não sei o quê, porque eu não tenho disposição, né? Porque eu tô com uma falta de memória. Gente, assim, ó, sono é lá pelas em torno de 3, 4 horas da madrugada, no sono profundo, que tem, então, a consolidação da memória superficial. Então, o que a gente aprendeu hoje precisa dormir para consolidar, para fixar. Né? Então, pensa se
para um adulto dormir é essencial, imagina para uma criança, para um bebê em desenvolvimento, né? Em que tá construindo, né? Ele está construindo o seu desenvolvimento. Então, de uma maneira geral, o sono é isso. Para se ter saúde, a gente precisa focar para o sono, para a qualidade. Então, qualidade é o quê? De sono. É você deitar na cama, né? Você adormecer, você ter toda a reparação dos seus sistemas, né? Aí ali a gente vai falar de regulação de temperatura, de batimento cardíaco, de respiração, hormônios, da própria memória, né? E em si do descanso de todos os outros sistemas do corpo, né? E a partir disso levantar disposta, né, para seguir o outro dia. E também fazer uma regulação hormonal, que é muito importante. Então, assim, é importante também a gente entender que esse estado fisiológico de sono, ele é cultivado já no dia. Né? Então, a gente tem uma regulação circadiana, por isso que tem dia e tem noite, né? Então, a gente precisa do sol para estimular, né, a produção de melatonina, que é o hormônio que vai nos deixar dormir mais tranquilamente, né? E vai fazer. Aí, quando começa a escurecer, né? Não se tem mais luz que incide na retina, que vai lá na glândula pineal, lá dentro do cérebro, e que vai... Esse hormônio vai dizer, ó, tá na hora de se aquietar, tá na hora de começar a se preparar para dormir, para vir o sono. O que acontece? A gente, nessa estrutura de vida conturbada que a gente leva, né, nesse agito, nessa correria, a gente perde os picos de melanina, né, de produção, que o hormônio está lá em cima. O primeiro é às 18 horas. Se a gente pensar num passado lá nos nossos pais, nos nossos avós, né, que não se tinha internet, que não se tinha luz, nenhum atrativo, que não se tinha estímulos, né? Então, o sol se punha, baixou, né? Baixou, dormia muito cedinho, né? Então, por isso, pessoas, se a gente for ver, tem uma longevidade, né? Por quê? Porque cuida do sono. Então, eu sempre falo para os meus alunos assim, meu pai tem 86 anos, mas ele dorme com as galinhas, ele dorme tipo 7 horas, por ele já tá dormindo, 7h30, 8 horas da noite, né? E hoje dorme tão cedinho assim. As coisas mudaram, né? Então, isso a gente também tem que entender, né? E é por isso que a gente precisa, então, trazer esse conhecimento para regular o sono, não só de nós adultos, mas também das crianças, dos bebês. Das crianças. Deles, principalmente, porque eles não sabem. Então, assim, de uma maneira geral, para a gente não se perder, não ficar só no adulto e trazer para as crianças. Não, mas pode continuar, tá? Excelente a explicação. A gente precisa, então, entender assim, conhecer, né? Conhecer como funciona, que a gente não dorme só por dormir, a gente dorme por necessidade, né? É fisiológico, é biológico, faz parte da regulação de sistema, de organismo, de metabolismo, para que tudo corra bem e a gente tenha tão almejada saúde e longevidade, né? Só que o sono, ele é comportamental, né? Ele é um hábito. Então, se eu não cuido desse hábito e eu tenho maus hábitos, né? Eu vou ter má qualidade de sono, né? E por consequência, má qualidade de vida. Se eu tenho esse costume de não atentar para meu sono, como que vai ser o sono do meu filho, né? Do meu bebê, que é o recém-chegado e o já evoluindo, né? Então, assim, se fala-se muito em rotinas, ok, rotina é perfeita, é fantástico, precisa, né? Mas é algo que a gente tem que deixar, assim, muito bem fixado, que nada tem que ser imposto, nada tem que ser regrado, engessado, que tudo se adapta às necessidades de cada nicho familiar, de cada criança, né? E que os pais, eles precisam olhar para si mesmos,
E Uhum. poder olhar para as suas crianças, para os seus bebês. E a partir daí, então, identificar. Quando está no meio daquela turbulência toda, né? Porque, assim, privação de sono, né, já era utilizada até como meio de tortura lá há milênios atrás, né? Então, assim, é consagrado na literatura, né? Ficar Uhum. mais que 72 horas acordado, né? Os sistemas falham, né? Então, Uhum. é altamente perigoso. Então, assim, tem as pessoas que trabalham um turno noturno, elas têm adicional noturno, tudo isso em consequência do que a privação de sono pode trazer de malefícios para a saúde. Uhum. Então, Uhum. assim, ainda falando do adulto, quando a gente coloca para a criança, para o bebê, é algo assim que precisa ser muito bem visto, muito bem cuidado, né? Porque Sim. o bebê, ele não sabe, né? Uhum. E diz, né, que é um bebê, né, na nossa prática, na nossa experiência, né, ali com bebês, até no atendimento clínico, eu achei que, não, eu vou saber o que fazer. Gente do céu, a gente emburrece quando é com a gente, porque envolve a emoção. Talvez agora tu falando, tu vê, por isso que eu amo, 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 amo essa coisa, essa troca, essa conexão. Eu nunca tinha parado para pensar. Talvez, se eu tivesse, na época, pensado no meu sono, né, na minha forma de dormir, de como é que eu preparo me preparo para dormir, talvez tivesse facilitado. Mas, enfim, a gente, mesmo, pode ser mãe de primeira viagem ou não, cada filho, né? Tu mesmo colocou ontem, a gente estava conversando, um filho é diferente do outro, né? Então, o sono de um filho é diferente do sono de outro também. Então, isso não é só para mãe de primeira viagem, como foi o meu caso. Moni, como é que funciona no caso do bebê, né? O bebê chegou, aquela bênção, tá? Mas ele não dorme. E aí, amiga? E Ele não aí, dorme e ele não fica quietinho como ele ficava na barriga. Eu, no caso, que era ligado no 220, eu fiz yoga, me preparei na gestação. Ele veio mais calmo. O Nicolas foi um bebê muito calmo. Mas, assim, claro, no primeiro mês, foi difícil estabelecer a rotina de sono de 4. Eu lembro que primeiro tá no diário dele, primeira noite que ele dormiu 4 horas diretaço, sabe? ufa, que Começou, alívio, né? entende? E aí, amiga, me fala, me Então, fala. pois é, então vamos entrar falando, né, mesmo especificamente do bebê. Então, ok, a mamãezinha, né, vai lá, se prepara, tem neném, chegou o bebê, né? E que nem tu falaste, né? O que é esse estar preparado, né? A gente nunca está completamente preparada para nada na vida. A gente Exatamente. tem alguma noção, né? Uhum. E daí você sai da maternidade com aquele pacotinho, né? Então, foram 2, voltaram 3, né? Foram em 3, mas voltaram com o bebê no colo, né? Uhum. Fisicamente ali. É real, é concreto, né? Então, bênção, maravilha, como tu disseste, né? Só que esse bebê, ele não tem um botão, né? De desliga, né? E a gente acha que ele tem esse botão. Ou que Uhum. simplesmente você vai botar no berço e ele vai dormir. Ok. A questão toda por que ele não dorme como ele dormia na minha barriga? Né? Porque enquanto estava na tua barriga, quem dava os comandos, né? E que ele entendia isso quando você ficava quietinha, que era o momento que ele podia então adormecer, né? Mas nesse período que a gente chama de esterogestação, desses 3 primeiros meses depois, que são os mais conturbados, o bebê, ele não entende que ele está fora daquele lugarzinho quentinho, daquele lugarzinho escuro, que ele não precisava fazer nada, né? Então agora ele tem que Uhum. respirar, se ele tem fome, ele tem que se esforçar para mamar, né? Ele não entende isso. Então, desse relacionamento aí, né? Mãe, pai, porque é importante aqui, eu vou frisar bastante, a gente precisa inserir o pai. Mamães têm que delegar posição e deixar o pai ajudar nesse momento, né? Uhum. Uhum. Nessa relação, quem que é o cérebro?
né, adulto, é o pai e a mãe. O bebê, ele não sabe. O bebê, ele precisa ser ensinado, né? Então, se eu tenho esse entendimento de que o meu filho, ele não sabe dormir, ele dormia porque eu dormia, né? Porque eu ficava quietinha lá na barriga. Então, agora você precisa ensinar. E como é que eu vou ensinar este bebê? Dando desde sempre autonomia, né? Não criando expectativas e uma conversa muito tranquila, né? Nesse primeiro momento, assim, né? Em que é tudo muito intenso, né? Márcia, tu falou, ai, comigo assim eu sabia, mas parece que fiquei burra, né? Não sabe o que acontece. É tipo, para mãe, né? Porque assim, chegou o bebê, as atenções vão todas para o bebê. É tudo muito Esquecem da mãe, intenso. né? Esquecem da mãe. E a mãe se esquece dela, enfim, né? Na verdade, é aquela coisa. Pariu, né? Uma mudança muito drástica de hormônios, né? Então, os 3 primeiros dias são cruéis ali para a mulher, né? Que ela tem uma descida muito drástica desses hormônios da gestação, e daí precisa de outros para entrar nessa regulação, até lá pelo 10º dia, né? Mas até então, o bebê, ele precisa ser assistido, porque ele é um serzinho que ele não sabe de nada, né? Ele não sabia, ele era assistido de toda maneira lá pelo cordão umbilical. Agora não, né? Então, dentro da consultoria do sono, a gente faz todo esse acompanhamento e essa noção que é simples. São coisas, não é assim uma fórmula mágica, ai, meu bebê vai dormir. Não, são coisas simples, mas que no meio desse turbilhão de emoção e de intensidade, você não se dá de conta. E daí junto vem culpa, será que eu já sou o meu bebê é tão pequenininho que eu não consigo nem fazê-lo dormir, né? E uma coisa, o bebê, principalmente o recém-chegado, os teus 3 primeiros meses, ele não sabe ainda que ele se entende como uma extensão ainda tua. Ele não sabe que ele é um ser único, né? Então, assim, ó, você precisa valorizar, você precisa conectar ao seu filho, você precisa olhar para o seu filho, né? Validar esses sentimentos, né? Então, assim, desde já, né? Uma boa mamada, né? Vai estimular um sono bom, né? Então, assim, fazer com que ensinar o bebê a dormir. Como é que a gente ensina o bebê a dormir? Então, se eu quero que ele durma do berço, né? Então, eu vou colocá-lo dentro do berço. Ai, mas Simone, o berço é muito gigante, eu tenho medo que ele fique lá, né? A gente tem várias técnicas para fazer o ninho, né? Para deixar mais aconchegadinho, até para que não assustar o bebê que estava bem encolhidinho, né? E deixar ele aberto, né? Não precisa amarrar, né? Isso vai tudo dentro da necessidade de cada bebê. Então, esse sono, ele vai muito do que aquela mãe, aquele pai vai passar. Então, assim, vai passar de entendimento racional, né? Então, assim, claro que um bebê, ele precisa dormir em torno de 14 a 17 horas, né? Então, ele dorme junto com as sonecas. Então, ele dorme um pouco, passa a maior parte do tempo dormindo. Por quê? Porque ele precisa crescer. E uma coisa importante é você, desde os primeiros dias, olhar e conectar. Quando eu falo conectar ao bebê, ao seu filho, é você entender o que é, o que ele quer, né? Qual que é a linguagem? O choro. Desde já você vai ter que da saída da maternidade vai se ver se esse choro é de fome, se esse choro é de dor, se esse sono é de fraldinha suja, se é de desconforto, se é de estresse, né? Então, tudo isso. Uma coisa, outra super importante que os pais têm que ser, os bebês, eles cansam muito. Eles se estressam demais, né? E esse estresse gera o quê? Dificuldades para dormir, para cair no sono, né? E outra, quando o bebê ele está nessa fase de desenvolvimento,
o sono que eu estava falando antes, né? Ele é extremamente complexo, mas ao mesmo tempo organizado e estruturado. Ele passa por ciclagens, né? Então a gente tem Uhum. ciclos, etapas, estágios, e que isso pode acarretar, como o bebê é imaturo e ele não tem isso, que assim, ele vai ter a sua consolidação de sono mesmo, de fazer essa ciclagem toda direitinha lá pelos 3 anos, né? Então ele vai a cada ciclo que dura em torno de 90 a 120 minutos, ele vai passar dessa ciclagem do profundo para o superficial, do profundo Uhum. para o superficial. Como ele não sabe ainda, ele não tem essa maturação, esse desenvolvimento, Uhum. ele pode acordar. Então, se ele acordou, mas ele não acordou para fazer festa, né? Não acordou, se não é Uhum. fome, se não é fraldinha suja, ele só tá passando de ciclo para ciclo. Uhum. E Uhum. isso é muitas vezes aquele pai, aquela mãe ansioso, né? Aquele pai e a mãe que acha assim, será que tá lá respirando mesmo, que é normal, né? Nessa intensidade, será que ele tá respirando? Vai lá. Muitas vezes. Muitas vezes. E É, lá eu vou colocar a mão até no nariz para ele estar respirando. exato, e daí muitas vezes ele tá, né? Ou dá uma gemidinha, né? E daí Uhum. acordou. Então, isso faz parte, né, desse desenvolvimento. E algo muito importante também que acontece no desenvolvimento da criança é que ela passa por saltos, né? Uhum. O que são esses saltos? A cada trimestre, né, essa criança ela vai passar por um boom de crescimento, né? Uhum. E isso interfere no sono. Então, passado esse período bem turbulento dos 3 primeiros meses, vai entrar para o quarto, para o quinto, já vai dar um salto de desenvolvimento. Aí nisso, ele começa a descobrir outras coisas, então ele vai crescer. Para crescer, né, ele pode ficar irritado, cansar mais rápido, e isso interfere no sono. Então, se eu sei que a cada período o meu filho vai ter esse salto de desenvolvimento e que vai dar uma bagunçada no sono, então de posse desse conhecimento, eu posso antever, né? Então, uma das orientações e uma das técnicas que eu utilizo muito na consultoria do sono é ação de previsibilidade. O que é isso? Eu vou informar, né, para o meu filho, para o meu bebê, o que está acontecendo, né? Que ele pode dormir, que a mamãe está ali, que o papai está ali, né? Que tudo aquilo ali está bem, né? E que ele está seguro, né? Uhum. Mas agora eu queria fazer um link com a questão dos óleos essenciais, né? Que nesse período dos 3 primeiros meses até ali os 6 meses, a gente usa bastante uma técnica que se chama Chantala, né, Márcia? Eu tive a oportunidade Na de fazer um curso, praia. né? Uhum. Foi demais. Bonitinho, né? Que é a Ah, massagem no bebê, né? me E lembro os como se óleos fosse hoje. Foi essenciais, muito legal. né? Nessa época, nessa oportunidade, gente, é maravilhoso, né? Auxilia demais. Não só para o bebê, mas para adulto, para todas as idades, né? E Uhum. esse tipo de massagem que não é só o terapeuta que faz, o profissional que faz, mas principalmente, né? A gente ensina os pais a fazer, e aqui é o momento de trazer o pai para interação, para colocar esse pai, né, Uhum. entendendo que ele faz parte disso. Então, mãe, você Uhum. precisa trazer o pai para dentro desse nicho familiar, né, para dentro, Uhum. dar responsabilidades, né, porque a mãe, naquele momento que o bebê vem, em que as atenções estão todas centralizadas no bebê, parece que a mamãe some, né? Então, Uhum. é momento de o pai, né, se apropriar deste filho, no momento em que a mãe dá essa oportunidade, né? Fala, olha, pai, aqui está teu filho, né? Uhum. E nisso ajudar a cuidar. Então, é importante, né, para ver toda
essa logística, né? E que envolve o sono. Então, assim, neste momento, os óleos essenciais, assim, ajudam demais, né? Nessa interação, nessa conexão, né? Muito. Pai, bebê, bebê, pai, mamãe, Sim, bebê, sim, né? Não sim. só como técnica das próprias massagens terapêuticas, né? Mas Uhum. principalmente também na questão de preparação do ambiente, que não falei ainda, né? Que a gente, dentro dessa questão da consultoria do sono, a gente prepara um ambiente muito agradável, assim, para Uhum. tranquilo, sereno, né? Para deixar essa criança mais preparada para ter este sono mais tranquilo, né? E não Uhum. só do bebê, não só da criança, mas principalmente da mãe e do pai, né? Então ajuda demais, né? Sim, sim. Toda essa, Como que, toda essa... como, tá, e como que funciona, no caso, essa consultoria do sono? Quando tu começou a trabalhar com isso, como tu falou dessa especialização, na hora me veio na cabeça, Simo, me lembrei das doulas, né? Porque a minha irmã, ela foi a minha doula. Ela foi a minha doula do início ao fim, no parto, inclusive, ela só não foi no parto porque ela não tinha, né, ela não tinha especialidade, mas assim, nossa, ela sofreu todas as dores praticamente junto comigo. E na amamentação ela me ajudou muito, né? Porque ela conseguiu enxergar que o Nicolas não estava tendo a pega correta. Eu, como fono, não consegui ver que era isso que estava me fissurando o seio, que era isso que estava me machucando. E a minha irmã viu. Então, assim, eu falo para minhas amigas, se tiverem com condições, tenham uma doula, porque faz toda a diferença. E agora eu digo ainda mais, se, por favor, tenha uma consultora do sono. Porque, gente, nos primeiros meses é assim, é fundamental. Na verdade, a minha consultoras de sono, na verdade, foram grupos ali de madrugadoras no Facebook, de mamães madrugadoras no Facebook, num grupo que eu tive ali, que olhando aquela coisa, tu ficava sem dormir, né? Aí tu ficava ali naquele grupo procurando ajuda, aí daqui a pouco aparecia uma lá, chorando, né? De noite, lamentando, eu digo, olha aí, olha o que ela fez. Ali, aquilo ali foi a minha consultora do sono, nessa questão, né? Como que Sim. funciona a consultora do sono, Então, Mônica? a consultoria do sono, né? Então, como o próprio nome diz, né? Que a gente consulta questões relacionadas ao sono, né? Então, primeiramente, a gente faz uma avaliação, né, das necessidades básicas daquele nicho familiar, né? Então, se Uhum. é para o bebê recém-chegado, qual fase que tá, né? Quais são as necessidades, se é só o bebê que não dorme, se é aquela mamãe que está altamente estressada e que a falta de sono, né, a privação de sono do bebê está interagindo na logística do sono familiar, né? Uhum. Então, a partir dessa avaliação e da necessidade, eu aplico alguns formulários para entender, né, algumas Uhum. perguntas para fazer essa avaliação, para entender qual é essa necessidade. Seria E uma anamnese, como a gente, na isso, prática uma clínica, a gente fala anamnese, de anamnese, né? Que é aquela exatamente. entrevista Isso, uma inicial. entrevista bem aprofundada, uma avaliação bem criteriosa para entender qual fase que o bebê está, né? Como é que funciona a rotina da casa, né? Uhum. Quais são os hábitos, os costumes, né? Uhum. Daquela família e identificando aonde que estão os problemas, eu traço, então, estratégias e ajustes, né, saudáveis, que a gente fala, né? Não é nada, assim, Uhum. imposto e engessado, né? Então, dentro dessa Exato. necessidade, você Nem dá, faz né? Nem tem como. ajustes, né? Uhum. E orientações, né? De o que fazer e como fazer. Mas agregado a isso, por ser fisioterapeuta, por gostar muito, né, dessa questão de crianças, de bebê, eu também faço, né, acabo fazendo a consultoria de amamentação junto, né? Então, assim, quando falaste Show. da Mana, né, que foi tua doula, né? Então, eu tive a oportunidade agora, em dezembro, de acompanhar
o nascimento do meu sobrinho mais novo, o Davi, que está com 7 mesinhos, né? E que era isso, né? Tipo, eu vi ele sair da barriga da minha irmã e daí eu pensei, e agora, né? Será que ele vai dormir, né? Então, aquela questão daquele bebê que tem uma pega perfeita, né? Que é o que se espera, que todo mundo almeja e que sabe que todas as mulheres pudessem ter isso, mas muitas vezes não sabem por não ter conhecimento, né? Não, E quando... muitas vezes a dor é tão. Não é, vamos lá, não é romântico o negócio, né? Na Não, hora, eu não consegui perceber porque eu tava com muita dor. Eu já tava assim, e outra, o peito já tava empedrando e eu não tinha, não tava, a dor era tão intensa que eu já não tinha, eu tava preocupada, é que eu queria que ele, e é isso, a gente fica preocupada com a alimentação, a gente quer que ele mame, né? E eu não tava olhando pro meu peito, né? Então, é isso, uma pessoa. É como. Eu acho assim que o mecanismo, eu acho que é mais ou menos como a terapia, né? Quando a psicóloga fala, como é que eu não vi isso antes? Exato. As coisas são simples, mas a intensidade do momento, né, Márcia, é tamanha que você não consegue ter olhos para enxergar isso, porque assim, ó, dependendo do tipo do parto, se foi normal, mas se foi cesárea, você tem corte, você tem dor, né? Você não consegue nem sentar direito, você não consegue pegar e colocar o bebê direitinho na mama, né? E daí assim, o bebê para ele dormir, ele precisa ter uma mamada boa, né? Uma mamada que satisfaça, que já na mamada ele vai cansar, né? E ele vai conseguir dormir. Não é cansar, ele vai estar satisfeito, ele gasta energia, né? E ele consegue dormir bem, né? Só que assim, mesmo contando esse relato, né, da minha irmã, no quarto dela tinha uma jovenzinha, uma mamãezinha de primeira viagem também, bem novinha, 20 e poucos anos, que era isso. A bebezinha chorava, 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 não conseguia dormir, mas não era porque ela tinha algum problema no sono, né? Era a questão da pega, de não conseguir pegar a mama, de não conseguir, né? Então, assim, ó, essas orientações, elas são fundamentais já lá no primeiro momento, né? E são profissões que estão cada vez mais aí atuantes, né? Mais até porque valorizadas, né? Exato, até porque são áreas que a própria fisioterapia está tomando conta, né? Então, muitos fisioterapeutas estão se especializando como doula para agregar valor, né? Então, a gente já tem o conhecimento disso, então trazer isso para o lógico é fantástico e faz toda a diferença, né? Então, porque você está ali para pontuar, né? Então, assim, para ajudar aquela mamãe, para ajudar aquela família, para ajudar aquele bebê, para essas coisas que você não atinge, que você não consegue enxergar, né? E que não são coisas, assim, não são fórmulas mágicas, não, são coisas simples, mas que você imbuídos de tanta intensidade, né? Você não consegue enxergar. E outra, a questão de um conhecimento mais específico das fases de desenvolvimento do bebê, né? E o quanto que isso vai interferir dentro de uma logística familiar, no dia a dia, nessa rotina, né? Então, assim, a gente escuta muito falar assim, meu Deus, tem bebê em casa, não dorme, né? Vai trabalhar cansado, mas são pequenos ajustes, né? E assim que funciona a consultoria, né? A gente vai, então, ajustando essas necessidades de cada família, até que tudo se normalize, né? Mas a questão toda está no conhecimento das fases e o posicionamento da mãe e do pai em relação àquele bebê, né? Nunca dá para esquecer que o bebê, ele segue, o cérebro dele não é maduro ainda. Quem tem cérebro maduro é pai e mãe. Então, o pai e a mãe que tem que ensinar, deixar a criança aprender, dar autonomia, né? Porque muitos relatam assim que a grande dificuldade é em não ajudar,
né? Porque você fica lá, mas eu vou lá... E daí tem a questão das associações, né? Então, assim, as transições também... Então, aquele pai que, desesperado, o filho não dorme de nada, bota no carro para dar uma volta, né? Daí o bebê só vai dormir se for andar de carro, né? Ou Exato, só já vai vi dormir isso também. embalando. Até eu vi uma entrevista esses tempos aí perguntando se o dormir, a criança dormir sendo embalada, se era biológico, né? Não é biológico, né? A criança, ela é acostumada com agito porque a mãe, enquanto no período gestacional, ela trabalha, ela é ativa, ela faz academia, ela está sempre em movimento. Então, ele é acostumado com aquele movimento. Mas não quer dizer... esqueci de trazer para apresentar para vocês a Liz Morena. Eu ia te perguntar da Liz Morena. Isso, a Liz Morena está lá. A minha bebê que me auxilia. Que me auxilia nas consultorias, né? Então, assim, pega o bebê e imediatamente, né? Então, assim, ele vai se acostumar com isso. Né? É algo que é cultural, que foi nos impostos, que o bebê você precisa chacoalhar, né? Para muitas vezes, assim, só um simples caminhar, porque o que ele entende, o que ele conhece? O agito da barriga, o que a mãe dele fazia. Né? Então, muitas vezes, assim, o conversar, o conectar-se com a criança faz toda a diferença nessa questão de ajuste do sono. E entra aí a questão, tu falou do carro, né? Da questão do balançar, de jeitos que as pessoas acabam, as mães acabam achando para acalmar, para o bebê adormecer. O Nicolas acontecia do secador de cabelo ou do aspirador de pó. É em função do barulho da barriga? Isso daí é algo que a gente usa como técnica, né? A gente chama, então, da utilização dos... chegou aqui, ó. Eu sabia que Morena, universitária, né? Aí para ajudar. Ela me ajuda nas consultorias, obrigada, amor. E essa Sarinha. Ai, que amor! E elas me ajudam nas consultorias, né? A questão toda dessa, que a gente chama dos ruídos brancos, né? Então, assim, o que o bebê ouvia na barriga, enquanto na barriga, né? Chiados. Então, assim, nesse primeiro trimestre, ele entende isso, ele reconhece esse som. Então, se você tá lá no teu quarto, você liga o secador de cabelo longe, ele vai reconhecer esse barulho como familiar e vai se acalmar, né? Então, isso são técnicas que a gente utiliza, né? Ou o próprio aspirador de sol. Agora, de pó, tem muitos aplicativos, né? Que tem esse barulho do tem mar, aplicativo, da exato. floresta, né? Que acalma o bebê. Mas, voltando para a questão do balançar, né? Então, assim, né? A gente não precisa chacoalhar o bebê, né? Então, assim, acomodar ele, né? E um simples ninar sim, né? Conectar com o seu filho, né? Então, isso faz toda, olhar, toque, né, gente? Toque muito isso. Eu volto a falar do pai. O pai precisa pegar seu filho, precisa tocar no seu filho, né? E tem algo mais fantástico de que o pai chegar do trabalho, né, se permitir dar o banho, né, no bebê. E daí nisso, assim, ó, já uso um olhinho essencial ali, uma lavandinha, né? Daí isso daí tu vai saber uma lavandinha na água da banheira também, já né? coloca na banheira, né? Então, assim, ó, o bebê, ele entende isso é tudo já uma preparação para o sono. Agora, se eu chego da rua com todo aquele estresse, o bebê é esponja, ele pega tudo, né? Ele pega tudo que é meu, assim, tudo que eu tô sentindo, as minhas inseguranças, as minhas angústias, o meu estresse, né? Ele pega tudo isso. Então, quando eu falo em conhecimento, eu falo nisso, nesse entendimento. Até quanto que eu tô passando esse estresse todo para o bebê, né? E daí, com certeza, ele
não vai dormir da forma que ele dormiria, né? Mas o mais importante que eu penso nisso, para se ter noites tranquilas, é entender conhecimento, permitir passar essa aprendizagem, né, para a criança e antever tudo, né? Entregar, mostrar para o bebê previamente, porque assim, ó, se eu não faço comigo, né? O que eu não quero, eu não faço com os outros o que eu não quero fazer comigo. Então, assim, você não pega a criança daqui e bota para lá sem falar. Tudo tem uma conversa. Então, filha, é hora de dormir, tá? Agora a mamãe vai te preparar para dormir, tá? Então você precisa dormir. Isso mesmo que ele não entenda ainda, dependendo da idade do bebê, mas você está fazendo uma ação de previsibilidade e ele vai se acalmar, porque ele não sabe que se ele estava no colo e ele foi para o berço, o porquê que isso aconteceu, né? Isso gera insegurança, isso gera medo, né? E isso interfere no sono, né? Então, é dentro de todo esse contexto, né, que a consultoria do sono ajuda, né? E eu que eu tenho ajudado mamães e papais, né? Sem falar na maravilha que é trabalhar com crianças, né? Sou apaixonada por bebês. Eu tenho muita saudade desse trabalho, assim, interdisciplinar contigo. Trabalhava, né, Marcia? Era muito legal, né? Essa parte era muito show, assim, sempre curti muito. E assim, no caso, agora envolvendo, quando comecei a trabalhar com os óleos essenciais, veio muitas coisas que me trouxeram esses conhecimentos lá, essa experiência, né? Desse tempo aí da fono. E eu vejo assim que não tem, tá muito interligado, não tem como separar, né? Hoje eu vejo assim, eu não tive a felicidade de conhecer os óleos essenciais quando o Nicolas estava na barriga, né? Eu fui conhecer quando ele já estava com 4 anos. Mas mesmo assim, hoje eu vejo assim que uma coisa que conecta muito ele também com o pai, ele adora, o Nicolas adora escalda-pés, né? Ele adora escalda-pés. Então, é uma coisa assim que os dois curtem. Então, é um momento que eles têm que eu vejo assim, eu acho fantástico, que é uma conexão muito legal, sabe? Porque acaba que eles colocam os pés ali junto, fica conectando, é o momento deles, né? Eu faço também, aí no outro momento sou eu que faço, enfim. Mas isso é uma coisa que eu vi assim que ajudou muito nessa conexão, sabe? Dos dois, assim, acalmou mais também, principalmente porque, né, menino com o pai, né? Então, geralmente fica na disputa, né? O pai acaba sempre sendo mais pulso firme, e aí, de certa forma, os relacionamentos às vezes se estremecem. Para eles foi muito positivo, aproximou demais. E assim, falando, e agora com bebês, a gente tem depoimentos ali no grupo, né? Eu trabalho, no caso, com quem está aqui que não conhece. Também agora eu trabalho com óleos essenciais da Doterra. Então, a gente tem muitos depoimentos, né? E tem uma amiga nossa, inclusive, ela comentou ali no post da live. Nós ficamos muito emocionadas porque ela teve indicação de melatonina para o bebê dela. Até ontem eu postei repostei, na verdade. Ela se recusou, porque várias pessoas disseram para ela, não dá, tenta o óleo essencial primeiro. E aí ela sabia que a gente estava trabalhando com isso e pediu para a Mana, né? E a Mana foi lá e na hora, né? Não, lavanda e óleo de coco. E aí passou, né, lavanda. E tem até um videozinho, coisa mais amada. Hoje ela falou, alguém pediu alguma coisa para bebê dormir, ela já posta o depoimento lá da pequena dela, né? Ela diz assim, literalmente ela não dormia, era uma criança que não dormia, né? E isso ajudou. E aí, agora eu te ouvindo falar, Moni, eu fico pensando assim, ninguém mais dormia, tu entendeu? Porque o bebê não dormir, ninguém mais dormia na casa, né? Então tava todo efeito cascata, tava todo mundo muito ansioso, todo mundo. E aí virou, né, um ciclo vicioso. Que eu digo assim, a família, às vezes as mamães têm uma insegurança de passar na criança, né? Passa em ti. O bebê no teu colo,
tu vai te acalmar, tu vai ficar menos ansiosa e o bebê no teu colo, ele vai inalar esse óleo, ele vai sentir também. E isso vai te dar mais segurança de tu usar o óleo nele. Eu acho que nada, é como tu falou, nada pode ser, sabe, fechado, não é uma coisa que, não, tem que ser assim ou tem que ser assado, né? Tanto que não é, porque a gente vê aí muitas mães, né? Por que agora, né, profissões como essas, como é que a gente chama? Não é camadas, funções da físio, ou não, como é que a gente chama? Terapias integrativas? Isso, tomou uma proporção tão grande, porque aumentou o número de mães depressivas, né? Depressão pós-parto, a separação, né? Conforme tu falou, pais se separando logo nos primeiros dias de vida do bebê, né? Isso tomou uma proporção muito grande. Então, houve a necessidade desse serviço, né? Dessa especialidade. Então, é isso. Tem que ter alguém de fora, muitas vezes, para olhar para essa família e conseguir perceber, né? Que, bom, não é só essa criança que não está dormindo, né? De repente ela não está dormindo porque realmente a família toda está precisando se acalmar, baixar o nível de ansiedade. Né? É bem isso, né, Márcia? Quando eu falo assim, a mãe estando bem, né? Isso. Então, assim, ó, é aquela coisa assim, a mãe, depois de parida, ela é esquecida, né? Então, já aí começa. E as angústias, e aquele vazio, que até os 10 primeiros dias é normal. Depois disso, precisa, né, se continuar, precisa verificar se, né, teve algo. Mas isso precisa ser entendido, né? Ao mesmo tempo que o bebê chegou, aquela mãe também é recém-chegada. Não importa se ela é a mãe do quarto, do quinto. Não Ou do adianta. primeiro, mas é uma mãe que ela precisa estar em paz, ela precisa estar bem, ela precisa estar segura. E ela tendo esse entendimento, ela não segurar tudo para si, né? Delegar para o pai, aprender a delegar, né? E dentro disso estabelecer conexão, né? Validar esses sentimentos, que as coisas ficam para o sono mais encaminhadas, e são pequenos ajustes, mas é que no meio de tanta loucura é desesperador, porque a privação do sono, o cansaço, né, começa a puxar sintomas depressivos junto, né? E a partir disso as coisas começam a ficar complicadas. Daí a gente intervém, né, com técnicas, com orientações e ajustes e com os óleos essenciais que nos ajudam muito, né? Muito, né? Aí tem eles. Hoje, na verdade, a pequenininha da Deia, essa bebê, ela com o tempo, a lavanda não passou a não ser tão suficiente. Ela começou a usar o mix de óleos, o Serenity. Então é tudo isso, a camomila romana, a melissa. Então isso tudo a gente vai colocando, né? Como ela assim, amiga, ó, já não tá mais. Aí ela, né, ela começou a crescer, né? Aí começa a ficar mais esperta, mais estímulo. Falou, a rotina muda. Teve salto, né? Então. Isso, salto, isso muito bem lembrado, Simão. Uma amiga, olha, a gente já deu mais de 40 minutos aí de live. Eu sei que tu tem agora, tem a tua reunião aí, tá super em cima da hora, inclusive. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, a tua consultoria é presencial, né? Presencial e online. E online. Eu fiz muito online, né? Agora tá voltando presencial, mas mais online do que... Isso. Então, assim, pessoal, fale, encaminhe, chama a Simo aí, né? Ela reside em Foz do Iguaçu, né, Simo? Isso, Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu, mas também faz atendimento online. Chamem ela aí, que, né, quem precisa, encaminhe para as mamães também. Óleos essenciais, eu posso ajudar vocês aí, né, para adquirir com desconto óleos essenciais puro da doTERRA. Isso é muito importante também frisar, né, que quanto mais puro o óleo essencial, melhor será o efeito, mais rápido também ele vai ter o efeito. Segurança, amiga, foi uma honra. Foi muito grata, pelo convite. Claro, estou aqui à disposição. Então, tá bom. Gente, muito obrigada aí a todos. Obrigada pelo beijo. Beijo.